Bom dia, bom dia, graça e paz a todos, no nome de Jesus. Vamos lá para mais uma leitura diária anual da Bíblia. Vamos lá, estamos aí finalizando 52º dia, 52 dias, finalizando aqui a leitura do livro de Josué. Glória a Deus, que bênção, né não? Bênção demais, bênção demais. O sexto livro da palavra de Deus finalizado, o sexto livro da Bíblia finalizado hoje para a glória do nome de Jesus. Se você puder, por gentileza, chame aí as pessoas, chame aí seus amigos, nossos amigos, chama todo mundo, fala: acorda, povo, voltamos. Diga aí, fala: voltamos, galera. Vamos lá, vamos participar desta live poderosa no nome de Jesus. Mais este tempo na presença de Deus, mais este tempo para adorarmos ao Senhor. Vamos lá, chame aí todo mundo para participar em nome de Jesus. Eduardo, bom dia. Thaís, bom dia. Vamos lá, vamos participar desta live em nome de Jesus. 52º dia de leitura bíblica. E nesses 52 dias, hoje estamos finalizando, é isso mesmo, finalizando a leitura do livro de Josué. Finalizamos aí, né? Voltamos também nesses dois dias, melhor dizendo, estávamos aí em recesso, né? Foi tempo de fazer alguns exames no médico, voltar ao médico, tá bem? Então não deu para estar. Eu já quero lembrá-los, tá? Segunda-feira pela manhã, nós não vamos conseguir fazer live, tem um outro procedimento, eu vou ver se consigo fazer mais tarde um pouquinho, tá? Assim que eu chegar, porque o médico é aqui próximo, na UBS de casa, assim que eu chegar da UBS, eu vejo se eu consigo fazer entre 8h30, 8h40, 9 horas, que eu acredito que seja o horário que eu esteja chegando aqui, tá bom? Mas vamos lá, hoje nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 21, 22, 23 e 24, e finalizamos amanhã, domingo, damos início ao livro de Juízes, isso mesmo, domingo, damos início ao livro de Juízes, tá bom? E pessoal, eu preciso ver como eu vou fazer amanhã, pela manhã. Eu também tenho uma reunião com os homens, né? Nós temos amanhã em nossa igreja café com palavra, né? Café com Bíblia, ali 8 horas da manhã na nossa igreja, Rave, com os homens. Então eu preciso ver como eu vou fazer. Acredito que amanhã fique aí para a noite, né? Depois que eu chegar da live, ou então eu preciso ver como eu vou fazer. Mas a gente vai se acertando, tá bom? Não vamos ficar aí sem comentar. Os dias vão passando, atividades vão chegando e a gente acaba embolando um pouco aí, mas nós vamos desembolar no nome de Jesus, vamos seguindo, né? Antes de eu entrar na leitura do capítulo 21, eu quero voltar aí essa leitura de 2 dias, só para a gente fazer alguns comentários bem rápido, tá bom? Bem rápido. A gente parou de comentar, deixa eu ver aqui, 2 dias atrás, do dia 13, né? Do dia 13 ao dia do capítulo 13 ao 16, do 17 ao 20, do 21 ao 24, que é hoje. Então, do capítulo 13 para frente, que nós não havíamos lido ainda, tá bom? Nós temos aqui a terra, né, que ainda terras ainda por conquistar, né, porque Josué agora, aqui nesse período, a partir do capítulo,
A partir do capítulo 13, Josué, perdão, tá? Josué aqui, ele começa a entregar as terras, por quê? Porque se cumpriu, tá bom? Se cumpriu aqui a entrada de Canaã, né? Se cumpriu aqui a promessa da terra de Canaã. Então o povo aqui assume a terra de Canaã, tá bom? É isso mesmo. Então aqui o povo assume a terra de Canaã e aqui Josué vai fazer as repartições, tá bem? Vai fazer as repartições das terras, tá bom? Então nós vamos primeiro ver ele falar das terras que ainda faltam conquistar. Depois ele vai falar das terras divididas a leste do Jordão. Tá lembrado que tinha 2,5 tribos, né? 2,5 tribos que havia conversado com Moisés, que gostariam de ficar numa terra mais distante, antes, né, da terra de Canaã. Então, é a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, ficariam ali a leste do Jordão, antes de assumir a terra de Canaã. Lembra que essas tribos pediram a Moisés, e Moisés disseram assim, não, vocês podem sim ficar com essa terra, desde que vocês ajudem a nação de Israel a conquistar a terra prometida, né? A conquistar a Canaã, né? Essa foi a mensagem que Moisés deu a essas 2,5 tribos, né? E literalmente é isso que acontece, tá bom? Eles ajudam Josué a conquistar a terra, tá bom? Eles ajudam Josué a conquistar a terra, porém, assim que se encerra, né? Assim que eles alcançam a terra, eles voltam, né? Eles voltam para a leste do Jordão. Então eles vão falar da herança da tribo de Levi, lembrando que a tribo de Levi não recebe herança como as demais tribos, né? Todas as tribos dão parte da herança, né? Todas as tribos dão parte do povo de Israel, né? Ele seria a herança dos levitas. A terra entrega a tribo de Ruben, a terra entrega a tribo de Gade, né? Então, aqui é os textos seguindo aqui do capítulo 13, e a terra entrega a meia tribo de Manassés. Aqui no finalzinho do capítulo 13, ele vai confirmar esse início, né, aqui do capítulo 13. Então, essa foi a divisão da terra como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó, tá bom? Então aqui ficaram essas tribos, tá bem? Aqui ficaram essas tribos. No capítulo 14, ele começa a dividir a terra, tá, do Jordão, dividindo a oeste do rio Jordão para as outras tribos, tá bom? Que ele entrega aos descendentes de José, que é Manassés e Efraim, tá bom? Depois ele entrega, né, Caleb a terra que ele pede. No capítulo 15, ele entrega a terra à tribo de Judá. Ainda no capítulo 15, entrega a terra a Caleb, as cidades separadas para Judá, né? Então vamos continuar. Então aqui a gente vai ver apenas Josué comentando quais terras seriam, né, que seria entregue a essas tribos, tá bom? No capítulo 16, a terra entregue a Efraim e Manassés. A terra entrega a Efraim em detalhe, vai falar todos os pontos, né? Capítulo 17, a terra entregue a Manassés o ocidental, tá bom? Vai seguindo também. Uma coisa que também eu entendi muito importante durante essas entregas e distribuições é que o povo, embora Deus tenha entregado a terra, né, até o capítulo, aí vai indo, terras entregue a 19, até o 20, né, ainda estava se entregando terra, e claro que no 20 vai falar da cidade refúgio, que era onde os criminosos inconscientes, ou criminosos sem ser voluntário, né, por acidente, eles eram direcionados.
né? Então todas as tribos, né, que davam ali proximidade aos levitas, tinham que deixar uma cidade refúgio para os criminosos ali que tinham cometido crime, né, inconsciente, vou colocar aqui, tá bom? Um crime que não tinha culpa, né? Um crime que ele não queria ter praticado, né? Que a cidade de refúgio é para isso. Quando a gente vai ler, são pessoas que cometeram um crime sem querer ter praticado, na verdade cometeram porque foi um acidente, né? O que eles dizem aqui no texto é isso. Essa cidade refúgio para todas as tribos, elas tinham que separar, né? Qualquer um que matar alguém acidentalmente, né, sem intenção, poderá fugir para uma dessas cidades. Então todas as tribos tinham que ter essas cidades refúgios, tá? Só que eu percebi que, voltando ao comentário, todas as cidades que Josué entregou às tribos, elas ainda precisava ser conquistada alguma parte delas. Então, tinham cidades que ainda moravam outros habitantes que eles precisariam conquistar. E aqui entrou uma lição poderosa para nós. Qual que é a lição? Né? Embora nós tenha recebido, né, uma promessa, recebido terra, como aconteceu com Israel, né, é necessário ainda esboçarmos forças para conquistar. Né? Isso aqui é importantíssimo para nós, porque às vezes eles falam assim, eu estou entregando para você X, né? Deus usa um profeta, ou usa na sua palavra, olha, eu estou dando para vocês Y, mas nós não podemos esquecer que esse dar do Senhor significa que você vai ter que desempenhar força para conquistar, tá ok? Para conquistar. E aí no capítulo 21, que é onde nós vamos ler, hoje é a nossa leitura de hoje, nós vamos ver aí Josué mostrar as cidades entregues aos levitas, né? Então ali, ó, vamos ler novamente, né? Para ficar mais uma vez claro, tá? Então, versículo 23 do capítulo 21. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Então, os levitas tinham que receber de cada tribo, tá bom? Não era o Senhor não estava dando uma herança para eles, porque o Senhor dizia que ele era a herança dos levitas, mas cada tribo daria uma parte das cidades, tá? Cada tribo daria uma parte das cidades para os levitas, né? E essa tinha sido a ordem que o Senhor tinha dado a todo Israel, tá bom? No versículo 43 do capítulo 21 diz assim: assim diz o Senhor, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado a dar aos seus antepassados. Eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhe deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Olha que poderoso, né? A afirmação aqui de Josué no capítulo 21, no versículo 43 ao 45, né? 43, 44, 45. Josué afirmando que todas as promessas haviam se cumprido, né? O povo passou por lugares muito difíceis, enfrentaram muitas guerras, mas a promessa de Canaã havia se realizado. Capítulo 22, as tribos do leste voltaram para casa. Então, quais as tribos que eles estão falando? As tribos de Ruben, de Gate e a meia tribo de Manassés. Então, eles ajudam o povo a conquistar a terra, como foi dito a Moisés. E agora, aqui no capítulo 22, eles estão voltando para leste do Jordão, a qual nós lemos lá no capítulo 13, tá bom? E aqui eu quero parar para a gente ler
e fazer algumas observações na leitura, tá bom? Olha só, Josué capítulo 22, versículo 10 em diante, que diz assim: Enquanto ainda estava em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote, perto do rio Jordão. Ali os homens de Ruben e Gate e a meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente, né? Olha lá, eles constroem, o povo de Ruben, de Gate e de meia tribo de Manassés, eles constroem ali um altar grande e imponente. Olha só, irmãos, os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés havia construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, do lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se prepararam para guerrear contra eles. Olha só, irmãos, uma tribo agora querendo guerrear contra a outra. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias dentro do clã de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram às tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés: toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis a Deus de Israel. Como puseram se afastar tanto do Senhor, vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor, e ainda assim vocês abandonam o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Olha, irmãos, aqui, observem aqui o erro que a comunidade de Israel comete a julgar os seus irmãos. Por isso que a palavra de Deus vai sempre nos orientar: não julgue para não ser julgado, né? Os irmãos aqui, Ruben, Gate e a meia tribo de Manassés, levantaram um altar e rapidamente foram julgados pelos seus irmãos. E sabe o que eu analisei aqui? Sabe o que me veio à memória quando eu li esse texto? As dezenas, escute, as dezenas ou talvez milhares, vamos colocar assim, né? Dezenas de milhares de denominações que nós temos hoje no país e milhares de denominações no mundo afora, mas sempre tem uma denominação ou outra que quer dizer que ela é a correta, de que ela será a única igreja a ser salva, né? Então, durante muito tempo, nós ouvimos isso de várias religiões, de várias denominações, melhor dizendo, né? Dizendo que Deus só salvaria através dela. E escute, isso foi um problema para nossas igrejas no nosso século. Sabe por quê? Porque muitas igrejas rebatizavam a pessoa. Muitas igrejas rebatizavam a pessoa. Por quê? Porque não conheciam, não reconheciam o batismo nas águas umas das outras. Se dividiram, né? E aqui eu enxergo literalmente isso, irmãos. Sabe aquela fala de que não, quem vai para a igreja, quem vai para o céu é a igreja Rave. Não, as outras igrejas não vão para o céu, não. É literalmente o que está acontecendo aqui com as 12 tribos de Israel. É literalmente esta fala, irmãos. Homens que se acham que somente ele será salvo. Somente ele, né, é fiel. Somente a igreja deles é o local que deve ser adorado.
Foi exatamente isso que culminou esta atitude do povo de Israel. Então aqui eles olham para as 2,5 tribos que saíram, né, voltaram para suas cidades e levantaram ali um altar, né? E logo antes de analisar, de visitá-los, né, já condenam. Olha só o versículo que nós lemos, né? Primeiro lá em cima que eles já preparam uma guerra contra eles, né? Um irmão lutando contra o outro. E no final aqui onde lemos, está dizendo que eles pecaram, eles foram infiéis, né? Olha lá, toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis. Não é que eles seriam, eles foram, tá? Estava dizendo que eles tinham sido infiéis ao Deus de Israel, né? Como puderam se afastar tanto do Senhor? Olha lá, acusando. E detalhe, queridos, aqui nesta leitura, Deus não tinha falado com eles que o povo tinha se afastado. Eles tinham concluído isso. Isso aqui é um perigo para nós. Quando olharmos com os nossos olhos carnais para as pessoas, dizendo que as pessoas se desviaram. Olha só que perigo. Olha o perigo de julgamento que o povo de Israel está cometendo, né? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Versículo 19 do capítulo 22. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, olha lá, olha a acusação desse povo, irmãos. Passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, aonde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar que não seja verdadeiro altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zera, foi infiel ao Senhor e roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel, e Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, os membros da tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes e aos clãs de Israel: o Senhor é poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade. E que Israel saiba também. Não construímos altar por rebeldia, nem por infidelidade ao Senhor. Olha lá, irmãos. Olha o que causa o julgamento de uma nação. Então, nós não podemos, só porque nós estamos vendo algo diferente, só porque nós não estamos vendo as pessoas do nosso lado, no nosso clã, porque era isso que estava acontecendo com as outras tribos. Se o fizermos, não poupe nossa vida hoje. Se construirmos altar para nos afastarmos do Senhor ou para representarmos o holocausto, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que, olha só que poderoso, a verdade, olha que a tribo de Ruben, de Gade e de Manassés disse, a verdade é que construímos esse altar por medo de que, no futuro, seus descendentes digam aos nossos: que direito você tem de adorar ao Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben, de Gade e de vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso, resolvemos construir o altar, não para oferecer holocausto ou sacrifício, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e os seus descendentes de que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com o holocausto, sacrifício e ofertas de paz. Então, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Então, olha lá, irmãos, olha lá. O povo faz um altar, Ruben, Gade, a meia tribo de Manassés, faz um altar não para oferecer sacrifício, faz um altar apenas como memorial, para não esquecer de que eles também fazem parte. Então, olha, antes de pré-julgarmos as pessoas, nós precisamos apurar o que está acontecendo,
para a gente não cair em descrédito, em acusação contra a pessoa, sabe? Afastando ela. Porque olha lá, se eles não enviam esses 10 líderes para confrontar e conversar, eles cometeriam o maior erro guerreando entre si. E de fato, irmãos, isso poderia acontecer. A tribo de Israel poderia olhar para a tribo de Ruben e as tribos de Gade e dizer, não, eles não adoram mais ao Senhor. De fato, isso poderia acontecer. Então, o altar ali levantado não era para sacrifício, era apenas para memorial. E aí, olha lá o que aconteceu, versículo 30 do capítulo 22. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes do clã de Israel, ouviram o que os membros da tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eliezer, lhe respondeu, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então, olha só, pela falta, irmãos, de olharmos com cuidado, pela falta de irmos até as pessoas não julgando ela, mas tentando entender os motivos dela. Quase o povo de Israel comete um erro, eles cometem um erro prejulgando uma nação que, escute, tinham acabado de ajudá-los a conquistar a terra. Como eles estavam do outro lado do Jordão, ou seja, estavam distante do tabernáculo, eles queriam fazer um memorial para lembrar os seus descendentes de que eles fazem parte do tabernáculo, de que eles fazem parte das outras 10 tribos, embora estavam em uma outra terra, estavam distantes, eles ainda faziam partes. E aqui, no capítulo 23, né, nós vamos ver aqui as últimas palavras de Josué. Josué dizendo que já estava idoso, né? Já estava idoso e estava convocando todos os líderes e os chefes de Israel, juízes e oficiais, para direcioná-los para a terra. E aí, claro, vai afirmar aquilo que eu estava dizendo a vocês. Aqui no capítulo 23, versículo 10, vai dizer, cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, seu Deus, lutará por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, o seu Deus. Então, olha a recomendação de conquista. Recomendação de conquista para o povo de Israel era amar o Senhor, o seu Deus. Amando o Senhor, nosso Deus, eles iriam conquistar as terras que ainda faltavam, tá? Ele vai falar de um memorial sobre as promessas, afirmando para o povo, olha, as promessas de Deus, nenhuma delas falharam. Olha lá, capítulo 23, versículo 14, diz assim, em breve, palavra de Josué, em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas assim como o Senhor, o seu Deus, lhe deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês se lhe desobedecerem. O Senhor, seu Deus, os eliminará completamente dessa boa terra que lhe deu, se vocês quebrarem a aliança, né? Então, o Josué aqui, ele dá uma vazão de que o povo não poderia quebrar a aliança do Senhor, o seu Deus, né? E servindo ou adorando outros deuses, né? A ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que lhe deu. No capítulo 24, Josué faz uma renovação da aliança ao Senhor, né? E pasmem, irmãos, pasmem.
Às vezes você olha assim e fala assim, nossa, mas é necessário, bispo, será necessário fazer nova aliança, né? Essa nova aliança não era uma aliança nova, né? Mas era a renovação da aliança que Deus já havia feito com Moisés e com o povo de Israel. Então, eu fiquei abismado, irmãos, eu fiquei abismado. Sabe por quê? Porque o povo aqui, irmãos, o povo aqui estava, mesmo depois de conquistar a terra prometida, mesmo depois, irmãos, de passar tudo o que passou, o povo de Israel volta ainda aqui, ainda Josué não tinha morrido. Nesse tempo, o povo de Israel estava adorando outros deuses. Que terrível, né, irmãos? Que terrível, que povo complicado. Olha lá, Josué capítulo 24, versículo 8. Vamos ler, não dá para a gente ler todo, nós vamos ler alguns textos para mostrar isso. Olha lá, versículo 8, capítulo 24, versículo 8. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos, e vocês tomaram posse da terra deles. Então, Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel, mandou chamar Balaão. Aqui ele vai falar que Balaão tenta profetizar e nada acontece. Então, Moisés está lembrando eles, né? Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los, mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele abençoasse e desse e desse modo os livrei de Balaque. Versículo 14. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem servir. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaremos ao Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Só que, irmãos, escuta, querido, esta fala do povo de Israel é uma fala mentirosa. Josué está aqui confrontando eles a respeito dos deuses que eles estavam adorando. E aí eles viraram para Josué e disseram: não, Josué, jamais abandonaremos ao Senhor para servir outros deuses. Quando a gente decorre, irmãos, nos versículos seguintes, versículo 18, 19, 21, 22, né? Olha o que Josué está dizendo. E aí no 23, Josué afirma que eles estavam escondendo deuses. Olha lá, versículo 23 do capítulo 24. Pois bem, disse Josué, então lance fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, mais uma vez, o povo havia se desviado e caído em idolatria. Mais uma vez. E quem eram esses deuses? Olha lá, nós temos aqui quem eram esses deuses, né? Então o povo estava adorando secretamente os ídolos antigos da Mesopotâmia. Está lembrado dos terafins que Raquel ela traz da casa do seu pai, quando ela vai embora de Padã Arã com Jacó? Então o povo ainda estava adorando os terafins, né?
os ídolos lá de Padan Aram. Os israelitas ainda estavam adorando os ídolos dos egípcios, tá? Quando eles haviam sido expulsados. O povo estava adorando os Baalins, as imagens dos Baalins. E os povos também estavam adorando, irmãos, a Moloque. Mesmo conquistando a cidade. Mesmo Deus mostrando que estava com eles. É por isso, irmãos, é por isso que eu não canso de afirmar o que eu afirmo depois de tantos anos lendo a palavra. O nosso Deus nunca foi um Deus carrasco. O nosso Deus nunca foi, sabe, um Deus de uma justiça, como é que eu posso dizer? Uma justiça imparcial, ou melhor dizendo, parcial, né? Um Deus duro, melhor dizendo, tá? Um Deus de uma justiça dura. Deus nunca foi esse Deus. Porque nós estamos vendo um Deus fazer o seu povo conquistar a terra. E no meio do seu povo existe israelitas adorando a outros deuses. E o que Deus faz? Nada. Pelo contrário, Deus usa mais uma vez, como usou a Moisés, Deus usa mais uma vez Josué para orientar o povo e dizer ao povo: não adore esses deuses. Olha lá, versículo 23 do capítulo 24. Pois bem, disse Josué, então lance fora, né? Porque o povo disse que estava, não, jamais, ó. Versículo 16, jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Mentirosos. Estavam adorando já outros deuses. O que a gente aprende aqui para os nossos tempos? Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque enganoso é o coração do homem, irmãos. A qualquer momento, escute, a qualquer momento, nós podemos levantar altares de idolatria. E sabe quando nós levantamos? Quando nós fazemos o que queremos. Quando nós saímos fora da palavra de Deus e nós escolhemos o que obedecer. Todas as vezes que eu e você escolher o que obedecer, queridos, nós vamos levantar um altar de idolatria. E qual será o primeiro altar de idolatria que eu e você vamos levantar? A idolatria do eu, de servir a si. De servir a si. Esse é o altar que está sendo levantado muitas das vezes na minha e na sua vida. Quando a gente só faz o que quer, quando a gente só faz o que a gente concorda. Não, eu não acredito. Não, a Bíblia diz não, mas eu não vou fazer isso não. Ah não, a Bíblia não, mas isso era para aquele tempo. Quem disse? Nós vivemos uma vida promíscua e queremos a bênção do Senhor. Se a Bíblia está dizendo, irmãos, que nós estamos em fornicação, nós estamos em fornicação. Se a Bíblia dizer que nós estamos em adultério, nós estamos em adultério. Se a Bíblia diz que a gente tem que casar, tem que casar. Se a Bíblia diz que a gente tem que corrigir, tem que corrigir. Se a Bíblia está dizendo, querido, que a gente precisa alinhar a nossa vida, a gente não pode escolher o que obedecer na Bíblia. Nós temos que obedecer ela por completo. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que obedecer o direcionamento dos apóstolos. E aqui o povo de Israel estava tentando enganar a Josué, dizendo que eles jamais abandonariam. Olha lá, vamos seguir na leitura para chegar até o 23. Vamos ler aqui, ó, em diante, né? A gente leu o 17 até a parte A. Vamos ler a parte B para frente. Ele realizou grandes milagres, dizendo do Senhor, tá bem? Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigo, ele nos protegeu. Versículo 18 do capítulo 24. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servir outros deuses, ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que ele lhe fez.
Mas o povo respondeu a Josué: não, nós servimos o Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somente somos testemunhas daquilo que dissemos. E aí Josué repreende o povo, dizendo a ele: pois bem, disse Josué, então lance fora os falsos deuses que estão no meio de você, no meio, em seus meios, né? E voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e obedeceremos somente a ele. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém e lhe deu decreto e estatutos para obedecerem. Então o povo aqui, irmãos, o povo aqui tinham imagens, tinham ídolos escondidos. Então o que eu quero deixar para você nesta manhã de sábado? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Eu vou repetir. Guarde o seu coração. Para que você não esconda falsos deuses. Para que você não esconda falsas idolatrias dentro do seu coração. Escolhendo a quem servir. Escolhendo o que, melhor dizendo, o que servir. Porque muitas das vezes nós estamos sendo idólatras porque nós decidimos adorar coisas ao invés de adorar o nosso Deus. Decidimos adorar os nossos desejos, decidimos adorar a nossa casa, o nosso carro, decidimos adorar as nossas finanças. Então cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Para que eu e você não cometemos, melhor dizendo, o erro que o povo de Israel cometeu, buscando apenas a sua vida, buscando apenas o seu bel prazer. Irmão, escute, querido, nesta manhã, não viva a vida como se não houvesse o amanhã. Sabe? Não viva como se não houvesse um destino para a sua alma e para o seu espírito. Há um destino. Queridos, há um destino. Se formos fiel ao Senhor até o fim, Ele nos dará a coroa da vida. Mas se nós desistimos no caminho, Satanás roubará a nossa coroa. Satanás vai roubar a nossa vida. Porque esse campo de idolatria é para a gente substituir o nosso Deus. Coloque o seu desejo diante do Senhor. Coloque o seu desejo diante do Senhor e decida adorar e desejar somente a Ele. Guarde o seu coração. Guarde, irmãos. Guarde o seu coração para você não pecar contra Deus. Para você não levantar ídolo inconsciente. Inconsciente. Josué estava aqui, irmãos, alertando ao povo. O povo mentindo. O povo dizendo, não, só adoramos o Senhor com ídolos escondidos. E o convite de Josué é: lança fora os falsos deuses que estão no meio de vocês. O convite hoje pela manhã é: lance fora este ídolo. Se você de alguma forma, irmãos, está fazendo apenas a sua vontade, isso é um ídolo chamado egolatria. Nós falamos muito da idolatria, mas existe a egolatria, que também é idolatria. A idolatria do eu. A Bíblia vai nos ensinando, irmãos. Cuidado. Às vezes nós falamos de pessoas de outras religiões, dizendo que eles são idólatras. E será que nós não somos? Será que nós não somos idólatras? Será que nós não estamos idolatrando alguma coisa? Idolatrando pastores, idolatrando placas de igreja, idolatrando denominações, idolatrando
espaço físico? Será que nós não estamos fazendo isso? Será que nós não estamos cometendo esses erros? Para nós, para nosso tempo, a idolatria mudou, irmãos. Nós vamos ver Deus falar muito com o povo de Israel sobre imagens. E era o seu povo. Então hoje, como igreja do Senhor, o que é que você está adorando além de Deus? O que é que você está colocando no seu coração além do Senhor? Nada pode roubar a centralidade do nosso Deus. Nada pode roubar, irmãos, a centralidade do nosso Deus na minha vida e na sua vida. Você precisa adorar apenas ao Senhor. Não deixar nada entrar no seu coração, para não cair em desonra, como Josué está orientando ao povo. Josué está fazendo uma nova aliança, irmãos. Josué está reafirmando, renovando a aliança. Por quê? Porque o povo aqui já havia se perdido. E nós vamos ver daqui para frente, queridos, nós vamos ver daqui para frente como ficará esse povo de Israel. Nós vamos ver a partir de amanhã, em Juízes, como vai ficar Israel. Porque aqui, no capítulo 24, no versículo 29, Josué, ele morre com 110 anos. E a partir daqui, nós não vemos Josué levantar um sucessor. Nós vemos que vai ser levantado muitos juízes, nós conhecemos a história, mas não tem um sucessor como ele foi sucessor de Moisés, como Deus escolhe Josué como sucessor. Daqui para frente, Deus levantará juízes, e vamos ver na história como ficará Israel. Amém? Quero concluir aqui dizendo, guarde o seu coração. Não caia em descrédito, não caia em idolatria, não caia na mentira, como o povo de Israel estava fazendo com Josué. Seja fiel a Deus em tempo e fora de tempo. Não deixe que nada roube seu coração. Não vá buscar a outros deuses, não abandone a Deus pelos prazeres humanos da sua vida, irmãos. Você quer perder tempo, você quer perder anos da sua vida jogando fora ao diabo, aos vícios. Você quer dar a sua vida aos vícios, aos prazeres deste mundo, queridos? Não faça isso. Custe o que custar, seja fiel a Deus, porque se alguém entregou esta terra a você, esse alguém foi Deus. Se alguém está abençoando a sua vida, este alguém é Deus. Então não viva para você mesmo. Não viva para os seus prazeres. Não, agora eu quero curtir a vida, meu bispo. Eu quero beber, dançar, fumar, me drogar. Não, você está jogando a sua vida no lixo. Como diz o pastor, que eu ouvi o pastor, o novo presidente da Convenção Batista, não sei o que, Abdala, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele agora. Eu estava vendo um vídeo dele no podcast, ou melhor, um vídeo dele em uma pregação no Instagram, e ele disse uma realidade para nós. Você acha que isso é liberdade? Dizer sim para tudo é liberdade? Não, irmãos. E o que ele diz é uma verdade. Ele diz que a liberdade, ou a verdadeira liberdade, é poder dizer não. Dizer sim para tudo não é liberdade. Dizer sim para tudo quer dizer que você é escravo dos seus desejos. Você é escravo dos vícios, você é escravo dos impulsos da sua alma. A verdadeira liberdade é quando nós temos decisões e a gente diz não. A gente diz não ao desejo, a gente diz não ao vício. Isso é exercer uma verdadeira liberdade. Então não confunda. Não confunda isso. Isso é ser escravo do seu próprio eu. É ser escravo dos seus desejos. Dizer sim para tudo. Então diga não e seja livre. Diga não aos vícios. Diga não aos seus desejos. Diga não aos seus sentimentos que afasta você do Senhor. Afasta você de Deus. Isso é liberdade. Quando eu escolho. A liberdade é quando eu escolho fazer o que é certo.
A liberdade é quando eu escolho servir ao Senhor, custe o que custar. Isso é ser livre. Eu escolho. Não é o meu desejo que me domina, não é o meu vício que me domina, não é o que eu quero que me domina. Porque nem todas as vezes o que nós desejamos é o que é correto, irmãos. Nem todas as vezes aquilo que nós cobiçamos é o que é correto. Muitas das vezes nós desejamos aquilo que é ruim. Às vezes nós cobiçamos aquilo que não é de direito nosso. Então, liberdade, a verdadeira liberdade é poder dizer não. Poderosa palavra liberou esse pastor presidente da Convenção Batista. Eu esqueci o nome dele agora. Foi poderoso ouvi-lo e encaixa perfeitamente aqui com a palavra de hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar agora e amanhã, tá? Amanhã nós voltaremos. Ainda não sei o horário, provavelmente à noite, tá, queridos? Provavelmente eu faço a live à noite, depois que eu chegar, tá bom? Da igreja, porque amanhã cedo eu tenho um café com os homens, café com Bíblia, então não estarei aqui pela manhã, tá bom? E na segunda-feira, vou estar fazendo a live mais tarde, tá bom? Por volta aí das 8h40 às 9h da manhã, tá bom? Não vai ter jeito porque eu tenho um médico, tá bom? Tenho exame para fazer. Tá bom? Que Deus abençoe. Ó, beijão no seu coração e vamos orar, vamos? Senhor, nós queremos agradecer por finalizar mais um livro da Tua Palavra. Obrigado, obrigado. Obrigado por o Senhor nos dar a condição de finalizar mais um livro, agora o livro de Josué. Vamos entrar aqui no livro de Juízes, para a glória do nome de Jesus. Em 52 dias, nós já estamos lendo 6 livros das Sagradas Escrituras. Como isso é glorioso e honroso para a nossa vida, nós somos gratos ao Senhor por isso. Queremos também abençoar a vida dos nossos irmãos e pedir, Senhor, não deixe que os nossos desejos promovam em nós a idolatria. Sempre é o que nós queremos, Pai. Que nós possamos nos curvar diante de Ti e viver a Tua vontade, não a nossa. Como disse Jesus ali no Getsemane, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Porque se a gente for fazer a nossa vontade, nós vamos cair em idolatria. Nós vamos cair em pecado. Nós vamos nos afastar ao Senhor pelos nossos desejos. Porque muitas das vezes os nossos desejos são corruptos, Senhor. Era exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Mesmo adorando a Deus, mesmo servindo a Deus, mesmo buscando o Senhor, eles tinham no meio deles imagens escondidas e já estavam na terra de Canaã, ou seja, já estavam vivendo a promessa, Senhor, como o seu povo estava sendo infiel, como o povo de Israel estava sendo infiel, Senhor. Não nos deixe cair nessa infidelidade, Pai, que nós possamos ser fiel ao Senhor em todo tempo e a todo custo. Nos ajude na fidelidade, nos ajude, Senhor, na fidelidade. É o que eu peço, Senhor, para o teu povo. Que o Senhor blinde o nosso coração. Como diz o livro de Provérbios, se algo que eu tenho que guardar, que eu guarde o meu coração. Senhor, o sábio Salomão dizendo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede todas as coisas. É do nosso coração que procede todas as coisas, Senhor. E quando Salomão está dizendo isso, ele não está falando de coração como sentimento. Ele está falando de coração como alma. É da nossa alma que procede todas as coisas. É do nosso coração, é do nosso poder de decisão. É isso que o sábio Salomão está querendo dizer. E aqui eu quero agradecer. Obrigado por mais este dia. Que o Senhor nos conserve e nos guie, Pai, na Tua presença, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos lá, não desiste, tá bom? Não pare. Vamos lá continuar lendo a palavra de Deus. Vamos continuar amanhã, 53º dia, 53 dias, lendo Juízes, capítulo 1 ao capítulo 4. Que Deus abençoe, ó. Beijão, tchau, tchau.